Imagina um cenário assim bem radical. Por dezenas de milhares de anos, a humanidade vive dividida em dois blocos continentais massivos, totalmente isolados. Uhum, separados por um oceano intransponível. Exato. De um lado a gente tem a Europa, a Ásia, a África, e do outro as Américas. E, em ambos os lados existem milhões de pessoas, cidades colossais, impérios complexos que nascem, prosperam, entram em colapso. E o detalhe mais louco: um lado não tem a menor ideia de que o outro sequer existe. É como viver numa casa gigantesca e não saber que tem uma outra família vivendo no andar de cima, sabe? Nossa, é uma analogia perfeita. Mas aí, até que numa terça-feira qualquer do ano de 1492, alguém bate na porta e tudo muda. Eu diria que é sem dúvida o encontro alienígena mais extremo que a nossa espécie já viveu. Com certeza. Porque o impacto desse momento vai muito além da geografia ou, sei lá, de traçar novos mapas. Aquele instante forçou uma redefinição brutal sobre o que significa de fato ser humano. Bom, calma, vamos desempacotar isso por partes, porque a nossa missão nessa imersão de hoje é investigar a fundo o que a gente chama de a questão do outro. Isso. E é um tema fascinante. É que, geralmente a história escolar nos ensina que a conquista das Américas foi pura e simplesmente uma questão de tecnologia, né? Aço, pólvora, cavalos e, claro, os vírus. A velha narrativa materialista. Exatamente. Mas se a gente mergulhar nas ideias do pensador Tzvetan Todorov, que é a nossa principal fonte hoje, a gente descobre uma tese muito mais perturbadora. Muito mais psicológica, eu diria. Sim. O argumento dele é que o maior colapso demográfico da história e a queda de impérios gigantescos como o dos astecas foram, antes de mais nada, uma vitória de comunicação. Uma vitória dos signos, né? Isso, foi um massacre semiótico, um choque de realidades e de como cada lado conseguia ler os signos do mundo ao redor. É que a simetria letal desse encontro não estava apenas nas armas físicas, mas na forma como cada civilização enxergava a própria realidade. Tá, e para entender a raiz dessa falha monumental de comunicação, acho que a gente precisa olhar para a mente do primeiro europeu a cruzar esse abismo oceânico. O Cristóvão Colombo. Isso, porque ele costuma ser retratado como esse grande descobridor, um visionário, mas a verdade histórica, os diários dele revelam alguém com uma mentalidade totalmente diferente, não é? Totalmente. O Todorov explica que o Colombo praticava uma coisa chamada hermenêutica finalista. Hermenêutica finalista. Tá, traduzindo isso para nossa vida real, o que seria? Bom, significa que ele não era um empírico moderno, sabe? Um cientista que observa o mundo para descobrir a verdade. Ele olhava para o mundo para confirmar uma verdade que ele já tinha decidido que era absoluta. Ah, entendi. É ele não estava descobrindo nada, ele estava só buscando provas porque ele já acreditava. Exato. O raciocínio dele funcionava de trás para frente. Como assim? Um pensador moderno observa um fenômeno, coleta dados e aí sim tira uma conclusão. O Colombo, ele já tinha a conclusão pronta. Baseada em quê? Baseada nas escrituras sagradas e em relatos medievais como os do Marco Polo. A função da realidade, para ele, era apenas servir de ilustração para essa crença prévia. Gente, e os diários de viagem dele são cheios de exemplos bizarros dessa ginástica mental, né? Nossa, demais. Tem cada história. Eu tava lendo sobre isso e, ele tinha certeza absoluta de que iria encontrar sereias e ciclopes pelo caminho. Afinal, os livros antigos diziam que essas criaturas existiam. Sim, ele estava esperando por isso. Aí, certo dia, navegando pelo Caribe, ele vê manates. Aqueles peixes-boi, aqueles mamíferos aquáticos enormes. Animais fascinantes. Mas qualquer pessoa normal diria, nossa, um animal novo, vamos catalogar. Sabe o que o Colombo registrou no diário? O quê? Ele escreveu que viu as sereias, mas que, elas não eram tão belas quanto se dizia. Caramba! Pois é, ele literalmente prefere chamar um peixe-boi de sereia feia a questionar a crença inicial dele de que sereias existem. É o famoso viés de confirmação elevado à enésima potência. E olha, a distorção da realidade não para por aí, viu? Tem coisa pior. Tem. Quando ele se aproxima da linha do Equador, ele percebe uma irregularidade na navegação, uma espécie de elevação do globo terrestre. Certo. A conclusão imediata dele não foi, sei lá, revisar a cartografia.
Ele deduziu que a Terra não era perfeitamente redonda, mas sim que tinha o formato de uma pera. Espera, formato de pera? Sim. E no topo dessa pera haveria uma protuberância, que ele descreveu de forma bem literal como um mamilo de mulher. Nossa Senhora! E que bem ali no topo dessa haste estaria localizado fisicamente o paraíso terrestre. Eu fico tentando visualizar esse cara liderando uma expedição épica com essas ideias. É que isso só é exatamente como o viés de confirmação nas redes sociais de hoje, sabe? Totalmente. A pessoa já tem a opinião formada e só procura os dados que se encaixam nela, mesmo que seja à força. Mas assim, eu tô com uma dificuldade enorme de entender uma coisa. Diga. Se o Colombo era tão teimoso, tão delirante a ponto de torcer a realidade desse jeito para caber em contos de fadas, como foi que ele conseguiu navegar por um oceano desconhecido sem matar todo mundo no processo? É uma ótima pergunta. E a resposta é que existe um paradoxo fascinante na figura dele. Porque o Colombo era um gênio absoluto na comunicação com a natureza. Ah, com a natureza, sim. Exato. Ele sabia interpretar os ventos, as correntes marítimas, as estrelas. Ele, inclusive, foi quem percebeu a declinação magnética. Pausa rápida aqui. O que é exatamente essa declinação magnética e por que isso importa tanto? Pensa no funcionamento de uma bússola. A agulha não aponta para o polo norte geográfico, aquele topo do mundo que a gente vê no mapa. Ela aponta para o polo norte magnético. Que fica num lugar diferente. Então, um pouco deslocada. Em viagens curtas, isso não faz muita diferença. Mas ao cruzar um oceano inteiro, esse leve desvio da agulha pode te jogar centenas de quilômetros fora da sua rota. Nossa, um erro fatal. Exatamente. E o Colombo estava lá, no meio do Atlântico, e percebeu que a agulha da bússola não estava mais alinhada perfeitamente com a estrela polar. E o que ele fez? Em vez de entrar em pânico achando que o instrumento quebrou ou que era alguma maldição, ele entendeu na hora que a bússola sofria uma variação e calculou como corrigir a rota mentalmente. Caramba! Então, com os ventos, as estrelas e o magnetismo da Terra, ele era um mestre absoluto. Mas e com seres humanos? Ah, com seres humanos ele era completamente cego. Como assim? Nos relatos, fica evidente que o Colombo não via os indígenas como outros plenos, como sujeitos iguais, sabe? Eles eram descritos como parte da paisagem. Tipo flora e fauna. Exatamente isso. Quase como uma extensão da natureza tropical. Como eles não falavam espanhol e não usavam roupas europeias, ele simplesmente assumia que eles não tinham linguagem, que não tinham cultura ou religião estruturada. É a velha arrogância, né? De achar que se você não fala a minha língua, se você não é como eu, você não tem voz nenhuma. É a anulação do outro pela assimilação forçada. Ele abriu a porta para o continente, mas falhou miseravelmente em enxergar quem já estava na sala. Perfeito. Mas olha, avançando um pouco na história, eu me deparo com outro enigma dessa época. Qual? Se a mentalidade europeia que iniciou a colonização era tão alheia à comunicação humana autêntica, como foi que os espanhóis que vieram logo depois conseguiram dominar um império tão vasto e complexo quanto o dos astecas? Essa é a grande virada do livro. Para entender a queda do Império Azteca, a gente tem que olhar para o sistema que o governava, que na época era liderado pelo imperador Montezuma. O famoso Montezuma. Isso. A hiperestrutura da sociedade azteca era radicalmente diferente da europeia. Para um azteca, a comunicação mais importante não era interpessoal. Não era de homem para homem. Não. A verdadeira comunicação ocorria entre o homem e o cosmos, entre o indivíduo e a ordem divina do mundo. Ou seja, eles estavam sempre tentando decifrar a natureza e a vontade dos deuses e não o que o povo vizinho estava tramando militarmente. Exatamente. O tempo, na visão de mundo deles, era cíclico. O futuro já estava escrito no passado. Tipo, as coisas só aconteciam porque já tinham sido profetizadas de alguma forma. Isso. Então, quando surgia uma crise, a pergunta na mente do Montezuma não era o que devemos fazer. Era como podemos saber o que estava previsto. Nossa! Toda a máquina do Estado era focada em decifrar presságios, analisar sonhos e buscar respostas nas antigas profecias. Isso explica muita coisa. Explica o colapso do sistema de inteligência deles. Com certeza. Porque, pensa bem,
quando os espanhóis aparecem montados em criaturas que não existiam nas Américas, disparando o que pareciam raios com as mãos e usando armaduras de metal reluzente, eles são o impensável, né? Eles quebram o código. Sim, não há profecia para eles. A realidade quebra o sistema operacional dos astecas. E os relatos mostram que o Montezuma entra numa espiral de negação paralisante. Uma paralisia total. E o que ele faz é terrível. Sim, eu vi que ele começa a prender e mandar matar os próprios mensageiros, os feiticeiros e batedores que traziam essas más notícias. Ele destrói a própria rede de informações porque os fatos não batiam com a ordem divina. Ele prefere ficar cego a aceitar o imprevisível. E ao punir quem trazia a verdade crua, o Montezuma acaba ficando isolado. O silêncio se instaura no império. Que agonia isso. E na tentativa desesperada de colocar os espanhóis dentro de uma gaveta cósmica que fizesse sentido, ele adota a teoria de que eles poderiam ser deuses. O deus Quetzalcóatl retornando, né? Exato. Como rezava uma velha lenda. E essa hesitação, essa tentativa de encaixar o inédito no previsto, foi fatal. Mas, peraí, eu tô com dificuldade de engolir uma coisa nessa matemática da conquista. Pode falar. A gente tá falando de um império formidável. Os astecas dominavam toda aquela região do México com mãos de ferro. Eles tinham centenas de milhares de guerreiros treinados para a guerra. Guerreiros implacáveis. E, de repente, chegam algumas centenas de caras sujos e barbudos em barcos. Por que os astecas simplesmente não esmagaram os espanhóis no minuto em que eles pisaram na praia? Essa é a dúvida de muita gente. O que fisicamente impedia um exército tão poderoso de trucidar aquele pequeno grupo invasor e improvisar na batalha? A resposta está na forma como eles entendiam a própria guerra. A guerra, para os astecas, não era um empreendimento tático de aniquilação, como era para os europeus. Era o quê, então? Era um imenso ritual religioso. Tudo tinha regras estritas. Havia hora marcada para começar e terminar o combate. Hora marcada? Tipo um evento? Sim, ocorria em locais designados. E o mais importante de tudo, o objetivo da guerra asteca não era matar o inimigo no campo de batalha. E qual era? O objetivo era capturar prisioneiros vivos para depois sacrificá-los aos deuses no topo das pirâmides. Nossa, é uma dinâmica completamente diferente. Totalmente. Já os espanhóis trouxeram o conceito de guerra total, o extermínio sem regras, focado na destruição do Estado inimigo a qualquer custo e o mais rápido possível. Tem um episódio histórico nesse confronto que, para mim, resume toda essa tragédia de uma forma muito triste, quase cinematográfica, sabe? Qual episódio? Do Cuauhtémoc, esse mesmo. Durante o cerco final à capital asteca, o líder da resistência, o guerreiro Cuauhtémoc, percebe que a cidade está caindo. A situação está desesperadora. E ele decide usar o que considera a arma suprema do povo dele. Isso. Mas a arma suprema não é uma nova tática militar. Ele veste um guerreiro com uma magnífica roupa de penas de quetzal. Uma herança sagrada, acho que do pai dele. Um traje mágico. Na mente deles, a simples visão desse traje brilhando ao sol, junto com o som dos tambores rituais, iria evocar um poder cósmico tão avassalador que os espanhóis fugiriam em pânico. Imagina a tensão, a esperança de todo um povo depositada num símbolo. É de cortar o coração, porque o desfecho é de um anticlímax brutal. Pois é. Obviamente, os espanhóis não faziam parte daquele universo de significados. Eles não viam magia nas penas de Quetzal. Eles viam apenas um alvo muito enfeitado. Exato, eles simplesmente apontaram seus arcabuzes e atiraram. E aquele momento sela o abismo entre um exército que luta usando signos rituais e outro que luta usando balística e física pura. Essa rigidez extrema dos astecas criou um ponto cego monumental no sistema deles. E como a natureza detesta o vácuo, nesse exato ponto cego entrou um homem que jogava sem regra nenhuma. Hernán Cortés. Ele mesmo. O homem que entendeu a falha no sistema inimigo. O Cortés é, o reverso do Montezuma e uma evolução assustadora em relação ao Colombo. Como a gente pode diferenciar ele do Colombo? Enquanto o Colombo era cego e o Montezuma tentava encaixar a novidade em velhas profecias, o Cortés era o mestre da adaptação rápida. Ele lia o ambiente em tempo real. Ele não estava preso a um roteiro pré-aprovado. De jeito nenhum.
A primeira grande sacada tática dele, logo ao desembarcar, não foi sair procurando ouro loucamente. Foi buscar ativamente intérpretes. Ele queria comunicação desde o dia 1. Sim, ele sabia que antes de lutar, precisava decifrar as engrenagens daquela civilização. Ele abraçou a improvisação de um jeito assustador. Tem aquela história de que quando ele percebe que os indígenas não sabem se os cavalos são animais comuns ou monstros imortais de duas cabeças, ele tira vantagem disso, né? Sim, a guerra psicológica dele era pesada. A história conta que ele mandava enterrar os cavalos que morriam no meio da noite, no mais absoluto sigilo, apenas para manter vivo o terror de que as bestas espanholas não podiam ser mortas. É manipulação pura. O Cortés manipula a informação de maneira magistral. E aqui é onde fica realmente interessante. Porque ele age como um mestre da guerra psicológica moderna. Ou tipo um hacker. Um hacker? Como assim? Pensa bem, um hacker não ataca a muralha mais forte do sistema logo de frente. Ele estuda o código-fonte inteiro, procura um pequeno erro de lógica, um ressentimento, uma falha na atualização e injeta ali o seu ataque para derrubar todo o servidor. Faz muito sentido. Ao investigar a política local, o Cortés descobre que o Império Azteca não é um bloco unido e feliz. É uma colcha de retalhos de tribos subjugadas que odeiam profundamente pagar tributos a Montezuma. Ele encontra o exploit do sistema. Isso. Cortés identifica o ressentimento das tribos periféricas como uma vulnerabilidade, e ele instrumentaliza esse ressentimento recrutando milhares de guerreiros locais, usando os próprios povos oprimidos como a infantaria para destruir a capital asteca. E ele vai além, viu? O que mais ele faz? Ele descobre o mito do retorno do deus Quetzalcoatl e veste ativamente esse personagem. Ele alimenta a confusão do Montezuma. Ou seja, ele usa a própria fé do inimigo contra ele mesmo. É brilhante e aterrorizante ao mesmo tempo. Ele entende o código da cultura não para apreciar, mas para derrubar. E se a gente conectar isso a um panorama maior, isso nos leva a um dos paradoxos morais mais terríveis dessa era. Que paradoxo. A capacidade superior do Cortés de compreender o outro não resultou em empatia. Não levou ao desejo de coexistência. A compreensão foi a arma. Exatamente. A compreensão foi a principal ferramenta da aniquilação. O Cortés escrevia longas cartas para o rei da Espanha, relatando maravilhado a complexidade da arquitetura, a beleza dos tecidos e a sofisticação das ruas astecas. Ele admirava as coisas deles. Sim, ele dizia até que rivalizavam ou superavam o que existia na Europa. Ele adorava os objetos que eles produziam. Mas ele não os reconhecia como sujeitos plenos. Como pessoas com direito de existir daquele jeito. Isso. Eles compreendeu o suficiente para destruí-los, não para preservá-los ou respeitá-los. Entender a mecânica do adversário realmente não é a mesma coisa que reconhecer a humanidade dele. Mas, tem um detalhe crucial aí nessa história de hacker. Qual? Um hacker não consegue digitar nenhum comando se não tiver acesso ao teclado. O Cortés chegou lá sem falar uma palavra de Nahuatl. Nenhuma. Como foi que ele conseguiu mapear esses pontos fracos tão rápido? Quem foi a interface dele nesse processo todo? Essa interface tem nome, e é uma das figuras mais complexas da história. Ela atende pelo nome de Malinche, ou Dona Marina, para os espanhóis. A famosa Malinche. Isso. Ela era uma mulher indígena que havia sido vendida como escrava diversas vezes desde criança. E por causa disso, ela dominava várias línguas locais, como o náhuatl e o maia. E ela rapidamente aprendeu espanhol também. Muito rápido. Mas a importância gigantesca da Malinche não está apenas em traduzir palavras num sentido técnico, tipo um dicionário ambulante. Não. Não, a genialidade dela consistia em traduzir comportamentos. Espera, como assim na prática? Como se traduz um comportamento? Bom, imagina a cena. Quando os emissários do Montezuma chegavam no acampamento trazendo presentes luxuosos e fazendo discursos repletos de metáforas diplomáticas super complexas, o Cortés ficaria completamente perdido. Ele acharia que era só gente sendo simpática? Exato. A Malinche não apenas passava o vocabulário para ele, ela lia as entrelinhas culturais. Ela chegava para o Cortés e avisava, olha, esse presente de submissão, na verdade, é uma tentativa de ganhar tempo.
Nossa, ela dava o contexto inteiro. Sim, ela dizia, eles estão blefando sobre o tamanho da tropa. Ou ainda, nesse contexto específico, essa palavra significa uma ameaça velada. Ela entregava a intenção política de bandeja para ele. Que visão absurda. E isso tornou ela uma figura central de todo esse processo bélico e político, né? Sem dúvida. Tanto que nos registros artísticos feitos por indígenas logo após a conquista, naqueles murais detalhados, a Malinche frequentemente aparece desenhada bem no centro da imagem. Maior que os homens. Sim, muitas vezes desenhada fisicamente maior que o próprio Cortés e o Montezuma. A fusão foi tamanha que os próprios astecas começaram a chamar o Cortés de Malinche. Eles viraram uma entidade só, mas a história costuma ser muito cruel com as mulheres que chegam perto do centro do poder, né? Ah, sempre. Por muito tempo, e acho que até hoje, em certos contextos no México, o nome dela virou sinônimo de traição, de alguém que se vendeu ao invasor. Como a gente deve interpretar ela sob essa ótica do Todorov? Essa visão de traidora é compreensível do ponto de vista do trauma histórico, claro, mas ela ignora completamente a complexidade da situação dela na época. O Todorov propõe que a gente olhe para ela por um ângulo mais profundo. Que seria... Ele eleva um patamar diferente. A Malinche é a encarnação original da mestiçagem cultural no continente. Pensa bem, ela não cruzou os braços para morrer junto com o sistema patriarcal que, aliás, a tinha escravizado e vendido na infância. O Império Azteca não era bom para ela. Exato. Ela escolheu ativamente assimilar a cultura e a linguagem do outro para sobreviver, para tentar criar sentido num mundo que estava colapsando. Ela é o símbolo desse estado bicultural, então. Sim, ela é a base do México moderno. Ela não glorifica a pureza intocada de uma cultura. Ela glorifica a mistura, a adaptação. Ela é a ponte entre dois mundos irreconciliáveis. É uma perspectiva muito forte. Ela sobrevive sendo o elo. Exatamente. Bom, a vitória espanhola se consolida, então, com essa união bizarra de tecnologia, falta de escrúpulos táticos e a capacidade implacável de manipular a comunicação humana com a ajuda da Malinche. O Império cai. Mas aí, com a poeira baixando, milhões de mortos pela espada, pelas doenças, pelo trabalho forçado, as Américas estão sob domínio ibérico. Um império inteiro virou fumaça. Como os europeus justificaram tudo isso para si mesmos? Boa pergunta. Tipo, como eles dormiam à noite, sabendo do que fizeram com o outro? É aí que a nossa análise mergulha num dos debates éticos mais fascinantes da história mundial. O debate de Valadis, né? No ano de 1550. Isso mesmo. Foi um momento sem precedentes. A coroa espanhola simplesmente parou tudo e convocou os maiores juristas e teólogos da época para debater abertamente a moralidade da conquista e a humanidade dos indígenas. É até surpreendente que eles tenham parado para debater. E ali se desenharam duas visões de mundo fundamentais sobre como encarar quem é diferente. De um lado, a gente tinha o filósofo Juan Ginés de Sepúlveda, e do outro, o frade dominicano Bartolomé de Las Casas. Tá, vamos desenhar os dois lados dessa moeda ideológica. Vamos começar pela mente do Sepúlveda. Como ele via o outro? O Sepúlveda era o erudito clássico. Ele usava textos gregos, especialmente as ideias de Aristóteles, para construir um argumento bem cruel. Para ele, a diferença implica naturalmente numa hierarquia. Então, ser diferente significa ser inferior. Exatamente. O raciocínio dele era: se os indígenas têm uma cultura diferente, práticas que nós consideramos bárbaras e não conhecem o nosso Deus, eles são, por natureza, inferiores. É uma visão bem conveniente para o colonizador, né? Muito. Ele comparava a relação entre espanhóis e índios com a relação entre adultos e crianças. Ou pior, entre humanos adultos e animais domesticáveis. É um argumento frio que justifica a escravidão, a guerra e a submissão total, sempre sob a desculpa paternalista de levar a civilização para os bárbaros. O Sepúlveda encarna perfeitamente essa ideia de usar a diferença cultural como um atestado de inferioridade. Sim, a armadilha de Sepúlveda. Mas em contrapartida, a gente tem o frade Las Casas, que desponta como um defensor apaixonado dos povos conquistados. O herói da história, aparentemente. Aparentemente. Fundamentado no amor cristão e na universalidade de Deus, o Las Casas grita no debate que os indígenas são absolutamente iguais aos europeus. Ele afirma a igualdade absoluta de todos. Que todos são seres humanos livres e dotados da mesma alma. Isso é um discurso que soa incrivelmente moderno e progressista para o século XVI. Soa mesmo.
Mas, espera. O que o material das fontes revela sobre ele é de explodir a cabeça. Por quê? O argumento dele esconde uma falha estrutural terrível. Porque o Las Casas defende que eles são iguais, sim. Mas para isso, ele projeta os valores dele mesmo naquelas pessoas. A projeção do eu. Exato! Tipo, quando ele observa que as tribos não dão valor ao acúmulo de ouro e riqueza como os europeus, em vez de investigar a economia local ou a visão de mundo deles, o frade conclui o quê? Ele diz que é porque eles têm uma moral cristã perfeita. Sim, ele diz que eles são puros. Em vez de reconhecer a diferença, ele diz que eles não ligam para dinheiro porque, no fundo, eles já são como bons cristãos antes mesmo de ouvirem falar de Cristo. Perceber a sutileza do problema aí. O indígena real, com suas crenças próprias, seus deuses diversos, com sua cultura super complexa e às vezes violenta, simplesmente desaparece na visão de Las Casas. Ele é apagado do mesmo jeito. Ele substitui o outro por uma versão imaginária, uma versão que é basicamente um espelho do próprio Las Casas, só que despido da corrupção da cidade grande europeia. Ele ama os índios, mas ele não enxerga a verdadeira identidade deles. Ele não ama quem eles realmente são. Ele ama o que ele quer que eles sejam. Nossa, isso soa assustadoramente familiar. Tipo, essa armadilha mental não ficou lá, presa no século XVI de jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso levanta uma questão importantíssima. É um gancho excelente para professores debaterem com seus alunos, inclusive. Sim, é exatamente a forma como muitas sociedades lidam com imigrantes, com refugiados ou com quem tem uma cultura diferente hoje em dia. Como a sociedade moderna processa o outro. A gente se divide nessas mesmas duas frentes do debate de Valladolid. De um lado, a gente tem a postura de Sepúlveda, que olha para o estrangeiro e diz: você tem costumes estranhos, sua cultura é inferior, então vamos usar essa diferença para te tratar como cidadão de segunda classe. A exclusão pela diferença. E do outro lado? Do outro, a postura de Las Casas, que é cheia de boas intenções, mas igualmente perigosa. A pessoa diz: venha, eu te aceito, você é meu igual. Mas só sob a condição de que você abandone todas as suas tradições, vista a mesma roupa que eu e assuma exatamente os meus valores. A gente exige que a diferença desapareça para poder conceder igualdade. É perfeito. A gente exige que eles sejam exatamente como nós para serem tratados como iguais. E esse é o grande desafio ético que a análise de Todorov lança para o mundo contemporâneo. É um impasse. Nós ainda não aprendemos a viver o paradoxo ético definitivo. Como reconhecer o outro como alguém que é, ao mesmo tempo, totalmente igual em direitos e dignidade humana, mas profunda e legitimamente diferente na sua identidade. É tão difícil segurar essas duas ideias juntas. A gente costuma anular a diferença para promover igualdade ou focar na diferença para justificar a desigualdade. O desafio civilizatório é manter as duas verdades de pé ao mesmo tempo. Nossa, profundo. Bom, vamos tentar sintetizar essa jornada monumental da nossa conversa, então. Vamos lá. A nossa imersão mostrou que o ano de 1492 não foi apenas a união de dois pontos no mapa. Foi, na verdade, a inauguração do mundo moderno através de uma guerra brutal de comunicação. A fundação da nossa identidade moderna através do choque com o outro. Vimos o Colombo preso na própria Câmara de Eco, torcendo a realidade para encaixar nas suas fantasias. Entendemos como o imperador Montezuma foi engolido pela paralisia de um sistema cósmico que não aceitava o imprevisível. Vimos a mente fria e analítica do Cortés, que hackeou um império porque buscou compreender para destruir. Conhecemos a Malinche, que se tornou o símbolo da mestiçagem e a ponte no meio do cataclismo. E, por fim, desembocamos nesse debate ético entre identidade e igualdade que, como a gente viu, ainda assombra o nosso mundo. E sabe, tem um pensamento provocativo final que eu acho que a gente precisa resgatar antes de encerrar. Qual? Uma conclusão do Todorov que amarra tudo isso e que é uma semente para quem está acompanhando a gente continuar pensando. A civilização ocidental, no fim das contas, venceu essa guerra da comunicação humana de forma esmagadora. Venceu nisso.
A gente dominou o planeta. Dominou a arte de ler os signos dos outros homens para manipulação e conquista. Mas o preço dessa vitória foi altíssimo. O que a gente perdeu? Ao destruir essas culturas que viviam em sintonia com a ordem cósmica, o Ocidente moderno perdeu completamente a capacidade de integração e comunicação com o mundo, com a natureza ao nosso redor. Nós impusemos o nosso modo de vida, mas silenciamos os deuses do mundo natural. E isso nos traz direto para o espelho do mundo de hoje. Exatamente. A provocação é essa. Porque pensa bem, nós vivemos num mundo hiperconectado, tecnológico, regido por algoritmos. A gente passa o dia inteiro se comunicando, mandando mensagem, sendo bombardeado por informação de outros seres humanos. Hipercomunicativos entre nós? Mas, ao mesmo tempo, não estaríamos nós sofrendo dessa mesma desconexão profunda com o mundo e a natureza ao nosso redor? Vencemos a batalha da informação, mas ficamos surdos para o resto. É a grande questão. O que nós perdemos no processo de nos tornarmos senhores da comunicação. Fica essa provocação para quem nos acompanhou hoje. Quando você esbarrar com o outro na sua rotina, que lente você vai usar? A da confirmação cega, a da destruição ou a da verdadeira aceitação? Continuem questionando as próprias lentes e a gente se vê na nossa próxima imersão.